Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nesse culto de oração, nesse culto de meio de semana que nós prestamos ao Senhor. O Salmo de número 33, versículo 1 fala o seguinte: Cantem de alegria ao Senhor, vós que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Esse é um culto de louvor ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos, pelos seus cuidados dia após dia, mas também nós louvamos ao Senhor por quem Ele é, porque na realidade as manifestações da sua bondade só revelam o seu caráter. Vamos orar agora nesse momento? Deus, muito obrigado, Deus, por nos encontrarmos mais uma vez nesse culto de quarta-feira. Quarta-feira após quarta-feira, temos estado aqui, ó Deus, te louvando, te bendizendo, sentindo o teu cuidado, sentindo a tua provisão, o teu amparo sobre as nossas vidas. Alguns com lutas maiores, relacionadas à saúde devido à Covid, outros com problemas de saúde também que não são devido à Covid, outros com problemas, mas com outros tipos de questões, mas, ó Pai, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ó Pai, temos sentido o teu amor por nós. Receba, ó Deus, as orações que faremos nesse lugar. Receba, ó Pai, o desejo que nós temos de aprender mais de Ti através do estudo bíblico. Isso nós oramos também pedindo as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 294. Esse hino, o título dele é Necessitado de Ti, Senhor Jesus, eu tenho precisão. O que nós mais precisamos, irmãos, é de Cristo em nossas vidas, da graça de Cristo, da presença de Cristo, do enchimento de Cristo em nossas vidas. Vamos cantar esse hino então. Muito bem, vamos orar agora. Nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja e também por alguns pedidos que chegaram lá no grupo da nossa igreja no WhatsApp. Então eu gostaria de convidá-lo nesse momento a orar comigo, não é? Para que Deus esteja ajudando e abençoando essas questões que vão ser apresentadas agora diante dele. Vamos orar então. Senhor bendito, obrigado mais uma vez, porque podemos abrir os nossos corações
podemos nos achegar a Ti e falar das nossas necessidades, ó Deus. Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro. Lembro-me agora da irmã Dora, as suas lutas, ó Pai, que tem passado em relação à saúde. Venha ajudar essa irmã, socorrê-la, ó Deus, e fazer com que ela melhore no seu quadro e ela possa sarar desses problemas, ó Deus. Também peço pelo desejo que ela tem de anunciar a Cristo e de orar pela igreja, pelos irmãos da igreja, pelo pastor da igreja e também pelas pessoas que precisam de Jesus. Ó Deus, continue abençoando essa irmã, dando-lhe condições cada vez mais dela dedicar-se a esse trabalho tão importante de anunciar o Evangelho, mas também esse trabalho tão importante de oração. Ó Deus, abençoe essa irmã. Da mesma forma, pedimos a bênção sobre a vida da irmã Janaína, ó Deus, das lutas, dificuldades, das cirurgias que também estão para ser marcadas, das dificuldades nesse tempo de pandemia que estão impedindo que essa irmã faça cirurgia. Cuide dela, tome a sua vida, tome o seu coração. Coloca a vida da irmã Lourdes diante de Ti, os efeitos da quimioterapia que ela ainda sente, que isso possa cessar de vez, para que ela não se sinta tão debilitada, ó Deus, devido a esses efeitos. Ajude, ó Deus, essa irmã nas suas lutas, dificuldades. Abençoe também a irmã Marilda, ó Deus, na sua saúde, no seu trabalho. Tome essa vida na sua fé. Fortaleça esse coração, ó Deus. Tome, ó Deus, a vida da irmã Anacleta, irmão Manuel, também em Tuas mãos. Abençoe-os, ó Deus, ampare-os na idade, também os problemas de saúde que tem. Coloca a vida também do irmão Darcy, da irmã Ruth, da irmã Vera, e também acrescentando também a irmã Marilda, que tomaram vacinas essa semana, ó Deus, que Tu continues a abençoá-los. A irmã Jane também pôde ser vacinada. Obrigado, ó Deus, que essas vacinas possam surtir o efeito necessário e eles possam ficar protegidos dessa doença que tem assolado tanto a humanidade, ó Deus. Coloco diante de Ti a vida da irmã Jaqueline, as suas lutas, as questões de saúde que ela tem no coração, os problemas da vesícula, ó Pai, ó Deus, outros problemas que ela também apresenta. Ó Deus, venha abençoá-la, venha ajudá-la, que aos poucos, ó Deus, ela possa ser cuidada por Ti, pelos médicos e assim melhorar, ser curada desses males. Tome essa vida em Tuas mãos. Da mesma forma, entrego a vida da irmã Rosilane. Ajude, ó Deus, nas suas dificuldades, seus problemas, sua luta com saúde, pela saúde também. Tome, ó Deus, essa irmã em Tuas mãos. A irmã Silene está aguardando a data para fazer uma cirurgia. Enquanto isso, ó Deus, esteja aquietando o coração, dando-lhe, ó Deus, paz, tranquilidade, ó Deus, que ela possa enfrentar esse tempo com coragem. Também os tratamentos que vão se seguir à cirurgia. Tome, ó Deus, essa vida, dê forças tanto a ela quanto a sua família, ó Deus, para enfrentarem esses tempos difíceis, ó Deus. A irmã Janaína também está aguardando respostas em relação a exames, a cirurgias, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida, também cuide, ó Deus, para que ela possa se tratar e ter o atendimento médico adequado e assim ter o seu problema resolvido. Tome, ó Deus, mais uma vez essa situação em Tuas mãos. A irmã Fabiana faz seu pedido de oração, ela diz que pede pela recuperação total de nós 4 aqui em casa, isso em palavras dela. Os dias estão sendo difíceis, mas sentimos a mão de Deus cuidando o tempo todo. Ó Deus, obrigado pelo testemunho dessa irmã. Ó Deus, os 4 tiveram Covid, mas graças a Deus, apesar das dificuldades, tem sentido o Teu cuidado. Ajude-os, ó Pai, nas suas recuperações, que a cada dia eles possam melhorar. A irmã Dora também pede para continuar orando pela sua saúde e pelas pessoas que ela tem falado de Jesus.
Senhor, tome, ó Deus, essa vida também, sob os teus cuidados. Eu já orei por isso, e que essas pessoas possam entender o Evangelho e se sentirem sensíveis à pregação do Evangelho que tem sido feito por essa irmã, ó Deus. A irmã Silene pede que nós oremos pela nossa cidade e também pela economia do nosso país. Ó Deus, o quadro está difícil. O quadro econômico está difícil, Pai. Nós pedimos que tu venhas intervir, senão muita gente vai perder o seu emprego, muitas necessidades vão surgir, ó Deus. Por favor, venha intervir. Quem sabe o teu povo estará no meio dessas pessoas que passarão por algum tipo de privação e de provação nesse sentido. Tome, ó Deus, o nosso país, toma, ó Deus, a nossa cidade, ó Pai. Por favor, venha fazer com que essa doença não venha causar mais tantos males, principalmente econômicos, como tem causado até então. Ó Deus, venha por gentileza, por favor, nos socorrer nesse tempo. A irmã Genaína, além de pedir pela sua saúde, conforme já oramos, também pede pela família, ó Deus, venha cuidar da sua família, venha ajudá-la, venha ajudar cada membro dessa família, que a verdade de Cristo seja conhecida por cada um e que eles possam ser cuidados por Ti de forma especial. A irmã Alenice pede por uma colega de trabalho de nome Kalinka, que está com Covid, todos os membros da sua família estão com Covid. Ó Deus, venha ajudar, venha socorrer essa moça, essa jovem senhora, venha cuidar dela e também os membros da família, ó Deus, que esse problema passe rápido e que os efeitos da Covid não sejam tão graves, ó Deus, que eles venham se recuperar em breve, ó Pai, que nenhum membro dessa família tenha sua saúde complicada devido à Covid. Ajude-os, ó Pai, nesse período de recuperação. Deus, eu venho pedir agora também pelas pessoas da nossa comunidade ali que estão passando por distúrbios psicológicos, ó Deus, devido a esse tempo que estamos vivendo. Senhor, que de alguma forma eles venham a conhecer o Evangelho de Cristo, se sentirem amparados em Cristo e terem esperança devida nele. Ajude-os, socorre-os, ó Pai, ampare-os, ó Deus. E que, de repente, tudo isso se torne um meio adequado para que eles venham a crer em Cristo em seus corações. Isso nós oramos, pedindo que tu continues a nos abençoar no decorrer desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez, irmãos, um cântico que tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Aquele que está com Cristo, praga alguma vos alcançará. Nenhuma coisa, e esse é o sentido, eu gosto muito de frisar isso e chamar a atenção. Nada vai nos acontecer se não for dentro da vontade do Senhor. Nada vai nos acontecer, mesmo que o mundo esteja todo em chamas, em polvorosa, sofrendo com algum tipo de mal. Nada vai nos acontecer, mesmo que a economia esteja indo à bancarrota, mas nada vai nos acontecer se assim Deus nos quiser. Por isso que aquele que está em Cristo está amparado sempre debaixo da boa vontade do Senhor sobre as suas vidas. Irmãos, é bom dizer, não é, que mesmo assim Deus permite que algumas coisas nos aconteçam dentro da sua vontade, para que algum bem maior possa ser provocado, né, surgir no coração do crente. E esse bem maior é sempre a conformidade do nosso caráter à pessoa de Cristo. Vamos cantar isso? Aquele que está com Cristo.
gostaria agora de investir um tempo com os irmãos numa reflexão bíblica, nesse estudo mais informal que nós fazemos às quartas-feiras. Nós temos visto, irmãos, só a título de lembrete, algumas recomendações que são feitas pelo sábio para o seu filho. São recomendações que, na realidade, são princípios bíblicos que se aplicam, que se aplicam nas nossas vidas. Se aplicaram naquela época, como se aplicam nos dias de hoje. Porque os princípios bíblicos são eternos. Costumes, formatos, essas coisas são passageiras. Mas os princípios bíblicos, eles são perenes, eles são eternos. Enquanto existir a humanidade, esses princípios bíblicos sempre serão atuais. Mais ou menos na metade do capítulo 22, no capítulo 23 e também no capítulo 24, nós vamos ver diversas recomendações que o sábio nos traz e que o próprio Deus está nos trazendo. Nós já vimos recomendações relativas ao domínio próprio, a riquezas, ao invejoso. Hoje nós vamos ver duas recomendações. Uma recomendação relativa à sabedoria e a outra recomendação relativa ao órfão ou aos órfãos. Então, de imediato, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, não é? Ou o seu meio eletrônico aí para ler a palavra do Senhor, em Provérbios 23. Nós vamos começar vendo as recomendações relacionadas ou relativas à sabedoria. Olhe comigo Provérbios 23, versículo 9. Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Irmãos, é interessante o que a Bíblia está nos dizendo. Ela está nos dizendo o seguinte: aquele que investe tempo, que desperdiça tempo tentando demover o tolo da sua tolice, gasta tempo conversando, na minha versão que é a NVI, fala justamente assim, não vale a pena conversar com o tolo. Aquele que faz isso está desperdiçando os seus esforços. Por isso, a primeira recomendação é relativa à sabedoria que nós temos encontrado aqui é uma recomendação até negativa. Não desperdice esforços com o tolo. Não desperdice esforços com o tolo. O tolo, insensato, não é? São duas palavras que têm o mesmo significado, né? O tolo ou o insensato é aquele que escuta a voz da sabedoria, mas faz opção pelas coisas loucas. Irmãos, essa é uma advertência, mas acaba sendo uma definição muito clara do que significa ser insensato, de acordo com a Bíblia. O insensato ou o tolo é aquele que ouve a voz da sabedoria, ouve o conselho, ouve uma instrução, ouve a palavra da verdade, mas ele escolhe ao contrário daquilo que ouve. Ele acaba escolhendo as coisas loucas, não é? Apesar de ser instruído, apesar de ser ensinado, ele acaba desprezando as palavras do instruidor, do sábio, daquele que está lhe ensinando algo. Isso é a tolice. Infelizmente, o mundo ele é muito dominado pela tolice, pela insensatez. Parece que vivemos num tempo em que a insanidade, em que a busca, em que a insanidade prevalece,
em que a busca pela sabedoria não é estimulada. Uma das minhas críticas, irmãos, a gente sabe que conhecimento não é sabedoria, conhecimento sem amor, Paulo fala isso, ele acaba inchando as pessoas, né? E inchando de soberba, e isso não é sabedoria, mas infelizmente essa cultura da tolice tem dominado a nossa sociedade. É uma sociedade que não estimula o conhecimento, nem nas escolas mais o conhecimento é ensinado, muito menos a sabedoria é ensinada. Ela também não é praticada por aqueles que deveriam ensinar os mais novos a sabedoria, não é? Então, essa cultura que a gente vive, falta de sabedoria generalizada. É impressionante como que mesmo eu e você, tendo notícias de conhecidos nossos, de familiares que padeceram com Covid, até faleceram devido à Covid, mesmo em meio a isso, tem pessoas que não acreditam na doença. Isso é de uma tolice, é de um extremismo, de um radicalismo absurdo, não é? Cego. E a gente tem que tomar cuidado com qualquer postura radical. A Bíblia sempre nos aponta para o centro, para o equilíbrio. Ok, irmãos? Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de temor ou covardia, mas de poder e de equilíbrio. Então, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, cuidado para não ser tomado por esse espírito de ignorância que paira sobre os nossos povos. Aprenda a se livrar desse jugo terrível da tolice, da ignorância, e busque a sabedoria, busque se aproximar daqueles que têm palavras sábias que possam te orientar de forma devida, porque o tolo não quer isso. O tolo não quer se aproximar da sabedoria. O tolo vive movido pelo seu prazer. Ele não quer encher a sua mente, o seu coração de palavras sábias. O tolo não tem nenhum apetite pelas coisas de Deus. Pastor, o que é... por que você está falando de coisas de Deus agora, se o assunto é sabedoria? Irmãos, Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. A verdadeira sabedoria está em buscarmos a Cristo. Ele é a sabedoria personificada. É possível uma pessoa ter muito conhecimento, conforme eu falei aqui, e não ter sabedoria nenhuma na sua vida cotidiana, porque não tem a Cristo em seu coração. O tolo, o coração do tolo se inclina a desviar-se, né, da sabedoria. E às vezes uma pessoa catedrática, muito estudada, ela pode estar com o coração desviado para a sabedoria da mesma forma como aquele iletrado e analfabeto. Isso não depende de estudos, mas o tolo, ele prefere as alfarrobas dos porcos do que as pérolas da sabedoria divina. Então, o que a Bíblia nos diz? É o seguinte: olha, se alguém costumeiramente, persistentemente, continuamente opta pela tolice, então você não deve desperdiçar conversas, desperdiçar o seu tempo, o seu esforço, porque ele já escolheu as alfarrobas dos porcos, as frutinhas que os porcos comem, frutinhas de árvore muito comuns na Palestina, que caíam das árvores e os porcos comiam, do que realmente desfrutar do banquete da sabedoria que o Pai Celeste fornece àqueles que assim a buscam. O insensato, ele não é apenas
indiferente às coisas de Deus. O insensato, ele também despreza as coisas de Deus. É uma verdadeira aversão no coração do insensato a tudo o que é santo. Então, infelizmente, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que a Bíblia nos diz, aquela pessoa que é completamente oposta, tem verdadeira ojeriza, asco, não é? Quando se fala de Deus, da sua palavra, de Jesus, da sua vontade, quando se fala de uma vida pura, uma vida casta, uma vida santa, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de sensação e de mentalidade só revela o quanto ou a quantidade de tolice que está em seu coração, ou só revela o quanto ele é tolo, né? O quanto que ele é insensato. Por isso que jogar palavras ou falar ao insensato muitas vezes significa jogar palavras ao vento, né? Como diz o ditado antigo, jogar pérolas aos porcos, né? Esses dias eu estava vendo um programa em que uma pessoa achou um colarzinho pequeno e levou para avaliar. Ele num leilão, ele acabou adquirindo um lote lá, né? Era uma garagem, na realidade, um depósito. Na realidade, as pessoas guardavam coisas. E ele acabou abrindo uma gaveta, tinha um colarzinho pequeno. E ele levou para avaliar aquele colar ele estava revestido de diamantes, irmãos. E era colar para cachorro. Acredite, colar para cachorro. Eu não sei, eu tenho falado algumas vezes no Facebook, melhor ter escrito, que eu acho que o mundo está doido. Pessoas gastando milhares de reais com colar para cachorro. Como que se aquele cachorro se importasse com aquilo. A Bíblia também usa uma expressão muito interessante. Antigamente se colocava pingente no nariz, né? E aquilo era como uma joia. E a Bíblia usa a expressão como fosse colocar joias de ouro em focinhos de porca. E aquele animal daqui a pouco iria se chafurdar na lama com aquela joia de ouro no nariz. Adianta alguma coisa? Irmãos, a insensatez já é um estágio de endurecimento do coração muito avançado. Essa pessoa, nesse estágio, ela se torna incapaz de ouvir. Ela se torna indisposta a obedecer. Então, por maiores que seja o discurso, por maior que seja o tempo que você investe na vida da pessoa, por mais eloquente que você seja, não vai adiantar em nada, porque não há disposição no coração para ouvir. Então, irmão, cabe ao insensato, no final das contas, colher os frutos amargos dessas escolhas ruins que ele faz no seu coração. Quando ele escolhe não ouvir a sabedoria divina, quando o seu coração sempre está inclinado a se desviar da sabedoria, consequentemente, ele vai escolher frutos amargos na sua vida. Mas também tem uma outra instrução bíblica a respeito da sabedoria. Vá comigo lá no versículo 23. Então, Provérbios 23, versículo 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento, né? Em outra versão, essa diz, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da instrução e do entendimento, né? Muito bem, compra a verdade e não abra mão dela. O que a Bíblia está nos orientando aqui é que você deve investir na sabedoria.
Aqui, verdade traz em si o significado da sabedoria, porque você deve investir na sabedoria, deve investir na instrução, deve investir no entendimento, né? Ou na sabedoria, conforme nessa versão, na sabedoria, na disciplina e no discernimento. Irmãos, nós sempre estamos investindo em algo. Alguns têm muita habilidade em investirem em questões econômicas. Eu confesso que esse seria um problema que eu teria, porque eu não tenho facilidade para isso, eu não tenho visão para esse tipo de coisa, mas alguns têm essa habilidade. Outros preferem investir economicamente em aplicações, cadeira de poupança, o que for. Não é? Embora a cadeira de poupança não traga tanto lucro, mas outros sabem investir em bolsas, etc. Mas nós não só investimos, irmãos, em coisas relacionadas a finanças. Nós sempre investimos o nosso tempo em alguma coisa. Nós sempre investimos a nossa atenção, a nossa mente e o nosso coração em coisas do nosso interesse. O que a Bíblia está nos orientando é o seguinte: aprenda a investir naquilo que é correto. Aprenda a fazer um melhor investimento. E o melhor investimento aqui é na sabedoria, é na instrução. Instrução é no entendimento, ou na sabedoria, na disciplina e no discernimento. Com certeza, se a pessoa tiver sabedoria, tiver instrução, tiver entendimento, né? Eu gosto muito dessa ideia de que ele veio atrás de instrução e disciplina, porque a instrução não vem de graça, né? Alguns alunos meus, se verem esse vídeo, eles vão saber o que eu estou falando. Eu sempre colocava nas provas a seguinte frase ao final dela: não há almoço grátis. Depois eu parei de colocar, porque não estava mais sendo tão interessante no final, mas não há almoço grátis, não é? Ou seja, nada realmente vem de graça. Então, sabedoria, instrução, precisa de disciplina para se obter, entendimento, todas essas coisas, na realidade, precisam de um investimento. Investimento de coração, investimento de atenção, de interesse, certo? De mente, isso tudo precisa de investimento. Às vezes até um investimento econômico. Qual foi o último bom livro que você comprou para você ler, para você se aprofundar? Ok? Porque esses são investimentos, irmãos, que transcendem o valor econômico e ajudam a pessoa no seu desenvolvimento intelectual, sim, mas antes de tudo espiritual, no seu amadurecimento, no seu crescimento espiritual. Então, o sábio aqui, ele está nos orientando a fazermos o melhor investimento, o investimento mais elevado que nós podemos fazer, não é? Nós devemos abrir mão de investir em coisas materiais, né, conforme muitas pessoas acham, né? Simbolicamente investido em ouro, prata, artigos de luxos, ou até mesmo em produtos que são considerados, né, básicos. O que nós devemos adquirir mesmo é a verdade. Irmãos, esse é um artigo nobre. Esse é um artigo que deve merecer a nossa mais alta consideração. Esse é um tesouro que todos nós devemos ter e investir aquilo que for necessário. A verdade, irmãos. Com a verdade existe a sabedoria, com a verdade existe a disciplina, a instrução, com a verdade existe o entendimento, o discernimento. A verdade, como a falta de verdade nessa nossa sociedade dominada pela mentira, porque o mundo jaz no maligno, conforme João diz, e o maligno é o pai da mentira. Sem a verdade, a família se corrompe. Sem a verdade, a sociedade se degrada. Sem a verdade, os tribunais
que deveriam ser bastiões da verdade, de defesa da verdade, se tornam, na realidade, meios de opressão. Isso tudo é falta da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em Cristo, irmãos, nós temos toda sorte de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de instrução e até de disciplina. A verdade precisa ser retida. A verdade não deve ser trocada. Ela não é esse produto de troca, mas essa verdade, não está à venda. Essa verdade não é adquirida, não é no leilão, conforme eu falei daquela peça de diamante anteriormente. Ninguém pode comprar a verdade pagando mais, porque na verdade a verdade é Cristo. E pela graça nós temos essa verdade. O caminho da verdade, ou melhor dizendo, o caminho da sabedoria começa com a fé em Cristo. Com a fé em Cristo, a pessoa dá o primeiro passo para crescer em sabedoria, se desenvolver no entendimento e no discernimento. Então, aquele que é prudente, ele investe mais na sabedoria, na instrução, no entendimento, do que qualquer bem material que ele possa ter na vida. Irmãos, quantos há que entenderam isso e investiram muito nessa questão em sua vida? Confesso que há um tempo atrás fiz um curso que trouxe eu tive que investir bem fortemente, pesadamente. Me custou bastante recurso financeiro. Abri mão de trocar de carro, permaneci com um carrinho aí, já estou há 20 anos com esse carro. Abri mão de adquirir outros bens, de ter algumas comodidades, né? Também não foram só os cursos, foram livros, foram outros cursos que eu fiz durante essa temporada. Mas, irmãos, eu posso dizer o seguinte: valeu muito a pena. Como a minha vida foi transformada por me aprofundar na verdade que é Jesus. Como melhorou muito em qualidade. Também, por outro lado, como eu pude perceber que a minha utilidade no reino se tornou melhor, pude ser mais utilizado em prol do reino. Irmãos, eu não buscava ser pastor de uma igreja, ser líder de uma igreja. Isso não fazia parte das minhas pretensões. Mas Deus foi trabalhando, foi me dando essas oportunidades, foi me dando esses desejos de aprofundamento, de buscar cada vez mais conhecer a Cristo. E com isso eu cheguei em determinado ponto que Deus falou: olha, eu quero você servindo dessa forma. E eu não pude dizer não à vontade divina. Eu quero estimulá-lo a fazer o mesmo, a buscar essa verdade. Irmãos, coisas podem ser roubadas, coisas podem ser perdidas, pode ter um incêndio, queimar tudo, numa casa, até mesmo num banco, né? não seja qualquer lugar. Mas esses bens que a sabedoria nos traz, que a verdade que é Cristo nos traz, eles nunca serão perdidos de forma alguma. Nenhum ladrão pode roubar esse tipo de bem que a verdade e a sabedoria nos traz. Então, sábio é aquele que investe naquilo que é vital, naquilo que é importante e permanente. Isso mostra a atitude de um sábio. Feliz é a pessoa cujas riquezas, então, são a verdade, são a sabedoria,
a instrução ou a disciplina, o entendimento ou o discernimento. Essas pessoas são, de fato, felizes. A felicidade não se mede com a quantidade de bens, mas no quanto a pessoa possui sabedoria, a verdade, a instrução e o discernimento em sua vida. Ok, irmãos? Eu gostaria então de ver uma outra recomendação que o sábio nos traz aqui nesse capítulo 23, agora relacionada aos órfãos. Relacionada aos órfãos. Então, leia comigo, por gentileza, os versículos 10 a 12. Provérbios 23, versículos 10 a 12. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. É interessante que nesses versículos de 10 a 12 nós temos também alguma referência à sabedoria. O versículo 12 diz assim: dedica a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. O que o autor, eu tenho entendido aqui, irmãos, é que uma forma prática de você demonstrar sabedoria, demonstrar conhecimento, não expropriando o pobre, não oprimindo o órfão, não tirando do órfão a sua propriedade, não roubando do órfão aquilo que é dele. Porque aquele que faz isso, na realidade, o seu coração está sendo tomado pela ganância, pela tolice, pela insensatez. Irmãos, o 8º mandamento nos diz: não roubarás. E o furto, isso que se faz aqui no versículo 10, não mude os antigos marcos de propriedade, na verdade é roubar a propriedade do pobre, do órfão, daquele indefeso. Nenhum indivíduo pode fazer isso, nem mesmo o Estado tem o direito de remover os marcos e invadir a propriedade alheia. Isso é uma privação que a Bíblia faz à ação do Estado. Ninguém pode invadir uma propriedade alheia, principalmente se for um órfão, uma pessoa com necessidade. É muito fácil invadir a propriedade de um pobre. Agora, vai invadir a propriedade de um rico. Poucas pessoas fazem isso. É muito fácil o Estado avançar na propriedade de um pobre, de um necessitado, de um carente. Agora, vai fazer na propriedade de um poderoso. Então, com isso, eles não fazem esse tipo de coisa. A Bíblia, então, condena esse tipo de abuso de poder, essa invasão ilegal, essa apropriação indébita, eu acho que é assim que se fala, indébita, de bens que pertencem ao próximo. A Bíblia chama isso de crime, irmãos. São crimes praticados e os versículos seguintes mostram isso claramente. São crimes praticados não somente contra o indivíduo, mas antes de tudo, são crimes praticados contra Deus. Deus vai agir em prol, porque aquilo que se faz contra o órfão, aquilo que se faz contra o pobre e o necessitado, é uma ofensa contra Deus. Olha só o versículo 11. Pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então ninguém deve ousar entrar no campo dos órfãos, invadir as terras dos órfãos, porque sabem que os órfãos não vão oferecer resistência. Deus vai lutar contra eles.
Deus será o defensor desses órfãos. Quem fizer isso vai enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus será o vingador do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva, se eles forem explorados. Irmãos, essa injustiça social, e aqui a gente está falando sobre injustiça, não sobre desigualdade. Não confunda uma coisa com a outra. Injustiça social com desigualdade social. A desigualdade social sempre haverá, ricos e pobres. O que não pode haver é injustiça social. Os ricos lançarem mão dos bens dos pobres. Os ricos explorarem os pobres, os ricos adentrarem as terras dos pobres para roubar-lhes os seus direitos. Irmãos, isso provoca a ira divina sobre essas pessoas. Esse tipo de injustiça social. Infelizmente, a gente vive num país, quando se fala em, me desculpe aqui, abrir o coração, por gentileza, eu vou falar isso, mas quando se fala em melhorar a economia da nação, nas reformas necessárias, não se fala naquelas reformas que afetam os poderosos, que afetam os ricos, que afetam os políticos com os seus benefícios, com as suas mordomias, dos três poderes, inclusive, e muitos até das Forças Armadas, a gente bem sabe disso, poderosos, que tem tudo do bom e do melhor, não sendo nada dos seus bolsos. Aliás, sai do bolso do pobre, o pobre que banca isso tudo é injustiça divina. Mais cedo ou mais tarde, o nosso vingador se levantará contra esse tipo de mal social provocado pela ganância dos homens. Fala-se muito em reformas, mas não se mexe com os poderosos. Na realidade, o que se está provocando na nossa sociedade é uma divisão muito clara entre os ricos e os pobres. Aquela antiga classe média cada vez mais está sendo achatada para ficar aqui nesse nível. Então você vai ter aqueles dominadores e vai ter aqueles dominados. Interessante que muitos partidos ditos de esquerda, de uma certa forma, eles até contribuem para que isso aconteça, né? Partidos que são orientados por algumas ideologias que pregam o contrário, mas eles acabam contribuindo para esse tipo de capitalismo selvagem, capitalismo social, que faz uma distinção muito clara entre o poderoso e o pobre. E o poderoso cada vez mais lançando mão daquilo que o pobre tem para se locupletar. Irmãos, tudo é injustiça. E Deus não está se agradando com esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que no dia do juízo, muitos irão prestar contas a Deus por aquilo que tem feito pelos pobres. Eu sei que, de repente, você que não é membro de uma igreja evangélica, que não está próximo à fé, não acredita nessa verdade bíblica. Mas acredite, irmão, Deus existe, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, haverá o dia do juízo. Todos estarão perante o tribunal para prestar conta dos seus atos. E se essa pessoa não pagar antes, e muitos pagam ainda em vida, muitos sofrem ainda em vida, porque as riquezas não trazem valores importantes para uma vida feliz. Mas se isso não acontecer de uma forma ou de outra, eles estarão diante de Deus um dia e vão ter que prestar contas dos seus atos. Irmãos, aqueles que burlam as leis, aqueles que subornam testemunhas, aqueles que compram sentenças, o mercado das sentenças é muito grande no nosso país, compram sentenças
de juízos, aqueles que corrompem os tribunais para oprimir os fracos, aqueles que se enriquecem mediante as armas, os métodos injustos, as armas da injustiça, mesmo que escapem da justiça humana, jamais serão inocentados no juízo divino. Deus assim nos garante. Então, o apelo aqui do salmista, para quem faz isso, ou então para toda pessoa, é que não faça isso. Então, em vez de agir com violência contra o seu próximo, o ser humano, a pessoa deve aplicar o seu coração ao ensino, ao conhecimento. Porque ao aplicar o coração ao ensino, ao conhecimento, à busca da sabedoria, com certeza ele vai passar a amar mais a justiça, ele vai praticar a misericórdia e vai andar humildemente com Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos ajude, irmãos. Que a sua mão esteja sobre todos os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Que a sua mão esteja amparando-os do homem mau nesse tempo tão ruim que nós estamos vivendo. Vamos orar, então, e logo em seguida eu gostaria de trazer algumas informações. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades que tu nos trouxestes nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra é viva e tão atual. Tu nos falas com textos tão antigos, mas como se nós estivéssemos lendo o jornal dessa manhã. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque a tua verdade, a sabedoria que há em Cristo Jesus é o que nós mais precisamos e nós fomos instruídos a buscá-las, ó Pai, a buscar a sabedoria que há em Cristo. Ó Deus, venha nos ajudar a não nos contentarmos com a tolice e com a insensatez, não nos deixarmos ser levados por esse mundo em que as coisas tolas ganham uma grande evidência, ó Deus, são tão valorizadas. Que nós possamos lutar contra esses valores ruins e buscarmos as coisas do alto, ó Deus. Buscarmos em Ti, na Tua palavra, a instrução bíblica. Buscarmos a sabedoria pessoal através de um estudo, através de uma disciplina de estudos, através de uma disciplina de instrução. Ó Deus, ajude-nos nesse sentido. Abençoe, ó Deus, a nossa nação, em que temos visto tanta injustiça social sendo praticada. Ó Deus, venha abençoar o pobre, venha ajudar o pobre, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar o fraco necessitado. Se eles estiverem agora sendo ameaçados, ó Deus, por ações injustas de tribunais humanos. Senhor Jesus, venha abençoar, venha socorrer, venha dar tudo aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando então o nosso culto, mas 2 avisos rapidamente. O primeiro deles, conforme os irmãos estão já cientes, estamos em um lockdown aqui na cidade. Então, nesse domingo também não teremos o culto tanto da manhã quanto da noite. Porém, às 9 horas da manhã estaremos transmitindo um culto ao vivo, online, lá da igreja. Ok? Não haverá presença, não haverá congregação. Mas as pessoas envolvidas com a transmissão do culto estarão lá. Então, tanto no domingo às 9 horas da manhã, quanto às 18 horas, faremos um culto ao vivo, com uma transmissão online, para que você possa assistir ou participar aí de onde você estiver na sua casa. A minha sugestão, a minha orientação para você, membro da Igreja Batista em Nova Suíça, é que reúna a sua família nos horários de culto para participarmos juntos dos cultos que estamos transmitindo. Nesse culto da noite tivemos mais de 100 pessoas visualizando, se Deus quiser, né, participando dos cultos.
que nós transmitimos. E que nós esperamos que você também se mova nesse sentido. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Suíça, se você não tem nenhuma transmissão lá da sua igreja nesse horário, você também é convidado. Se você também não faz parte de nenhuma igreja, não é, evangélica, você também é convidado para estar conosco às 9 horas da manhã e também às 18 horas. 9 horas da manhã nós vamos estar de 9 a aproximadamente 10h30, somente com o estudo da IBD. E às 18 horas teremos louvores, hinos, leituras bíblicas, oração e a explicação e exposição, mesma coisa, a exposição e explicação da palavra do Senhor. Amém, irmãos? O segundo aviso é que nós estaremos encerrando essa semana, aliás, encerramos hoje, por sinal. Encerramos hoje a nossa conta no Banco Bradesco. Então, se você tem por hábito usar a conta da igreja para alguma movimentação, depósito, transferência bancária, ok? Você deverá ter anotado aí na sua casa os dados da igreja. Nós vamos disponibilizar aqui, mais uma vez, nessas palavras agora, né? Durante esse culto, os dados, né? Você tem lá a agência, o número da agência, Banco do Brasil, o número da agência, o número da conta e também o nosso CNPJ da igreja, para que você possa fazer, então, a sua transação bancária, ok? Também vamos colocar no grupo da igreja no WhatsApp e no grupo oficial da IBENS, onde todo membro da igreja, né, arrolado no hall de membro da igreja, tem acesso a esse grupo onde são feitas as comunicações oficiais da igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus dê a todos um restante de semana feliz, abençoado, sempre debaixo da doce presença do Senhor. Amém.
esse lugar é do Senhor. Esse